como aqui, sofre embargo. Mais uma vez, o cinema tem que fazer o quê? Se renovar, se reinventar. Só um detalhe, paralelo ao pornô, lá nos Estados Unidos surgem aqui as chanchadas, que eram comédias musicais, e mais tarde as pornochanchadas. Começam a surgir filmes agora de ação, de aventura, e nos anos 80 o cinema começa a se consolidar no seu amadurecimento. É quando começam a surgir as grandes produções, os filmes seriados, porque os cineastas perceberam que era interessante fazer filmes que tivessem um segmento, que prosseguissem, para trazer o público mais de uma vez ao cinema. E aí você vê Rambo 1, 2, 3, 4, Superman 1, 2, 3, 4, Homem-Aranha 1, 2, 3, agora Homem-Aranha de novo, e agora Superman de novo, né? Harry Potter tem quantos? 7, 8. E American Pie? 8, né? Então, queridos, o cinema mudou muito, evoluiu. Hoje você vê o cinema 3D, 6D, 7D. Lá no Rio Grande do Sul você já vê isso? Tá certo? Prosseguindo, a fotografia, que para algumas pessoas ligadas à pintura, tem causado muito prejuízo. Eu creio que todo mundo aqui já tirou pelo menos uma foto na vida, né? Celular, por exemplo. Celular, filma, tira foto. Meu celular é bem simples, mas geralmente quando se procura hoje um celular, se procura tecnologia no celular. A última coisa que se espera dele é que ele ligue, né? Que ele ligue. Até porque muitos não têm crédito, né? Mas tem câmera, né? Mas... Há quem diga então que a fotografia tem causado muito prejuízo. Antigamente as pessoas chamavam o pintor para retratar o marido e a mulher e penduravam na parede. Não era isso? Hoje tem foto, faz a foto, manipula a foto. Mas a fotografia é importante. Por último, os quadrinhos, as histórias em quadrinhos, que viraram verdadeiras obras de arte. Os quadrinhos têm caído no Enem? Tem. Garfield. Infelizmente eu não sei o que aquele gato tem a nos ensinar, mas o Enem tem cobrado. Jim Davis com o Garfield e Kino com a Mafalda. A Mafalda já tem alguma coisa para nos ensinar. A Mafalda é uma garotinha de mais ou menos 6, 7 anos de idade. É uma criação do argentino Kino. Mafalda, na verdade, é o eu lírico do Kino. Se o quadrinho de Kino fosse um poema, a Mafalda seria o eu lírico. É a voz que fala no texto. Por meio da Mafalda, o argentino Kino expressa seu pensamento acerca da sociedade. Mafalda vive entre os anos 70 e 80 nos Estados Unidos, em Buenos Aires, na Argentina, quando a sociedade buenairense começa a entrar em declínio, a classe média começa a entrar em declínio. Quando se passa por algum momento de opressão por parte do governo federal, então, por meio da Mafalda, o argentino Kino expressa seus questionamentos acerca da sociedade. Ela tem alguns amiguinhos, o Manolito, por exemplo, que é o único que parece também questionar a sociedade. A outra coleguinha dela só quer saber de casar, né? Observe que Mafalda está falando de um papo bem sério e ela apaixonada. Apaixonada. Então, queridos, todas essas manifestações artísticas, tá? Nos interessam para a prova, nos interessam para o nosso Enem, desde a música até os quadrinhos, ok? É isso que o Enem vai cobrar da gente. Prosseguindo, teoria sobre a arte. Isso aqui já se encontra na apostila de vocês, tá? Teoria sobre a arte. Eu listei aqui as 4 principais teorias sobre a arte. A primeira delas, a arte como imitação. A arte como imitação da realidade. Acreditava-se na Grécia Antiga que
simplesmente o artista copiava a realidade ou tinha a realidade como referência para as suas produções. Então, primeira teoria sobre a arte como imitação. Conhece essa famosa escultura? Que ganhou movimento em algumas edições de Jogos Olímpicos, nos comerciais de TV, o lançador de disco. Arte como expressão. Segunda teoria sobre a arte. Só voltando um pouquinho aqui, os professores de educação física dizem que a maioria dos esportes olímpicos estavam ligados a necessidades humanas. Por exemplo, o homem precisava caçar, mas não podia ter contato com a fera. Então ele treinou arremesso de dardo, treinou lançar pedra, disco. Algumas vezes precisava correr dos animais, saltar, pular, nadar. Mais tarde, isso foi sistematizado em jogos. Vamos ver quem corre melhor, quem salta melhor, quem lança dardo melhor. Daí surgiram os Jogos Olímpicos que aconteciam em Olimpo. Segunda teoria sobre a arte. Arte como expressão. Expressão de quê? Expressão de sentimento, expressão das emoções do artista e, sobretudo, expressão de fé. No período medieval, você vai ver basicamente a arte como expressão de religiosidade. Quase tudo que se pensa em termos de pintura, de literatura, de escultura, de arquitetura, está ligado à religião, está ligado à fé. Então, a arte como expressão de sentimento, de emoção e de religiosidade. Quando começam a surgir os afrescos, as esculturas de santos, os tetos pintados com imagens bíblicas. Detalhe interessante, a concepção de arte como expressão emerge do século XIX, valorizando a dimensão subjetiva da criação artística. Primeiro com o impressionismo e depois, mais explicitamente, com o expressionismo. O que era o impressionismo? Aqui nós temos uma pintura, eu creio que dá para ver bem, apesar da claridade a gente consegue ver bem, né? Mais escuro, melhor. O impressionismo, ele vai surgir, isso aqui está na sua apostila, no século XIX, no final do século XIX. Finalzinho, eu quero ver se eu consigo responder as perguntas de vocês, tá? Olhando para esse quadro, você vai perceber que ele não sofreu um rabisco de lápis, né? Ele foi feito com pontilhados. Essa era uma característica impressionista. Pontilhados, pinceladas soltas. Você observa também que ele trabalha com muitas cores, cores vivas, e também que ele dá uma ideia de profundidade. Então, escreva essas três características, por gentileza, da pintura impressionista, aí na sua apostila. O que caracterizou o impressionismo? A pintura impressionista. Você pode colocar pinceladas ou pontilhados. Pinceladas ou pontilhados. Cores vivas. E profundidade. Ideia de profundidade. Pinceladas, cores vivas e ideia de profundidade. Pessoal, uma pergunta aqui, a Jovem Guarda teve influência política? A Jovem Guarda talvez tenha se omitido politicamente, tá certo? Se omitido, mas talvez não influência política. A gente não pode afirmar com precisão isso não, tá?
Aqui a gente já vê exemplos da pintura expressionista. Esse quadro da esquerda é de Edward Munch, que foi vendido ano passado por mais de 120 milhões de dólares. O Grito é o nome dele. Eu não pagaria nem 1 milhão, que eu não tenho. Mas foi vendido por 120 milhões. O expressionismo faz parte das vanguardas europeias. O modernismo chega às artes atrelado à modernidade. A modernidade influenciou o modernismo. E as vanguardas europeias surgem nesse contexto aí de modernidade. Pode ser que alguém olhe para esse quadro e diga que não é arte. Ou da direita, que é de Cândido Portinari, quando ele expressa aí os retirantes. O da esquerda é o Grito e o da direita os retirantes de Cândido Portinari. O expressionismo surge inicialmente para manifestar os horrores de uma sociedade que vivia em conflito, em guerra. Mas tudo aquilo que expressasse um sentimento profundo do ser humano, horror, desespero, medo, era pintura expressionista. E aí você vê Cândido Portinari expressando os horrores causados pela seca. Para quem nunca viu, presenciou, viveu uma seca, talvez não tenha bem noção disso, né? Mas para quem sente na pele, é horrível. Queridos, terceira teoria sobre a arte como forma, simplesmente como forma. E aí nós lemos o seguinte na nossa apostila: a arte é vista como um vasto conjunto de técnicas de expressão que cada artista faz uso consoante o meio específico em que trabalha. Lemos ainda o seguinte: cada artista cria ou combina símbolos ou signos visuais, auditivos ou outros destinados a provocar nos receptores ideias e emoções. O pintor combina cores e figuras, o compositor sons e silêncios, o coreógrafo movimentos e figuras, o arquiteto espaços e volumes. Então a arte surge agora como forma. Pode ser um simples quadro em que há linhas paralelas e perpendiculares, como as formas de uma catedral. Que lindo isso aí, né? Eu consigo ver bem aqui na minha projeção. Quanto mais escuro, melhor de se ver. A arte como forma, cada um na sua área, na arquitetura, na pintura, na escultura. E por último, a arte é institucional. Como assim? Vai ser considerado arte aquilo que uma cultura considera arte. Quando nós estamos de fora, talvez não enxerguemos algo como arte, mas a comunidade considera. Então é a arte como instituição. Por exemplo, ou institucional. Isso aqui pode ser considerado arte? Essas garrafinhas coloridas que se vê em Fortaleza, o turista compra, é possível colocar o nome aí. Isso é arte? Sem dúvida. Pode não ter o mesmo valor comercial de um quadro de Leonardo da Vinci, mas é arte. E que arte, né? Isso aqui também pode ser considerado arte? Isso aqui, a arte indígena não é arte? Claro que sim. Isso aqui, ó, pedra sobre pedra, arte. A arte pode ser também, como nós já vimos, tudo aquilo que uma comunidade considera arte. Caiu uma questão no Enem, perguntando se o artesanato era uma arte inferior. Certo ou errado? Errado. Não existe arte superior, nem arte inferior. Apesar de no mercado ter cotações diferentes. Pessoal, mudando um pouquinho de assunto, o grafite é arte? É uma arte polêmica. Há quem acredite que o grafite só serve para sujar a cidade. A pichação
é bem diferente, né? Mas o grafite não. Dizem os grafiteiros que os pichadores os respeitam, porque o grafiteiro um dia foi pichador. Mas parece que esse código de ética ultimamente não tem sido cumprido. Você vê na cidade os grafites sendo pichados. Grafite, portanto, é arte, tá certo? Pertence ao ramo das artes plásticas. O grafite começa mesmo, tem a sua origem mesmo na França, em 1968. Mas na década de 70 a gente começa a ver o grafite mesmo, no seu amadurecimento, em Nova York. Para que serve o grafite? Coloquei aí. Os grafiteiros objetivam divulgar suas ideias. Suas ideias. E tem sido interessante, né? O trabalho de alguns grafiteiros, que a gente vê aqui em Fortaleza, por exemplo. Trabalho legal, ó, grafite. O precioso, né? É o precioso. Lembra-se desse aí, querido? O precioso. É o precioso. Ele pegou o precioso, pegou? Encontrou? E esse aí, ó. Lambendo o chão e um lixinho ali. Grafite. Isso é arte. Esse prédio todo foi grafitado. Toda a parede lateral dele passou por essa obra de arte aí. Agora aqui nós temos a pichação. Você já antecipou pra gente. Pichação. Vandalismo. Parece que não dá cadeia, né? Não é crime. É uma invenção. Mas eles fogem quando encontram a polícia. Nessa pichação está escrito o seguinte, a da esquerda: no país da corrupção, quem tem moral para criticar a pichação? Só um detalhe, pichação é com CH, viu? Quem for pichar é com CH, não é com X. Pode ter uma pichação legal aí, a frase legal que diz assim: ninguém pode sonhar por ti. Pior coisa que um governo pode fazer com o povo é matar o sonho, que é o sonho que nos leva para frente. Muitos governos infelizmente fizeram isso. Agora a gente tem que lembrar uma coisa: sonhar é gratuito, tornar o sonho realidade tem um preço, e vocês estão pagando o preço, deixando a casa de vocês domingo à tarde para vir para cá. Parabéns, viu, para vocês? Parabéns a vocês. A vocês, ó. Né? Agora essa aqui eu achei legal, ó. Pichar é arte, fugir dos PMs faz parte, ó. Corre, negado, né? Quando tá vindo a polícia. Pessoal, eu não vou ler esse texto agora porque ele é meio longo, mas ele fala sobre a pichação. Todo esse material aqui vai estar no site do Academia Enem, vai estar no Facebook que eu criei para divulgar material. Aos que chegaram depois, notem aí, Facebook, Professor Volney Ribeiro, tá? Professor, sem abreviar nada, Volney, Volney, Ribeiro.